Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Infra. JURO11, o Juro 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo do setor de infraestrutura, ele é um FIINFRA. Esse fundo, na data que eu gravo o vídeo, está sendo negociado ali a R$ 104,60. Ele entregou de rendimento nos últimos 12 meses 11,71%. Ele está sendo negociado ali a um PVP de 1,01, que significa que ele está 1% mais caro do que ele vale. Ele tem uma liquidez muito grande atualmente, tá? Ele está negociando uma média de 2.200.000 por dia. E nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma boa recuperação e subiu aí 16% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, prefiro olhar desse outro site. Aqui a gente vê o seguinte, atualmente 104,63, ele teve como mínima de 96,60 e máxima de 107,20. Então ele está bem próximo ali das suas máximas históricas. Então a gente vê aqui que janeiro de 2023, deixa eu puxar aqui para 5 anos para ver o histórico maior, né? Então a gente vê que em dezembro de 2021, esse fundo estava ali próximo de R$ 102, voltando ali 102. E aí, no final de abril de 2022, entre abril e maio, esse fundo tem uma estilingada e chega ali a quase R$ 110. Depois ele tem um recuo, fica novamente ali próximo a 102, fica lateralizado durante um período entre 105 e 107 reais. E aí, entre janeiro e fevereiro agora, de 2023, o fundo tem uma queda gigantesca. Dentro do relatório gerencial, tá? Eu vou tentar mostrar e explicar o porquê que caiu tanto. Então o fundo ele começa a beirar 90 e poucos reais ali, 90 e poucos reais, e ele apresenta uma boa recuperação atualmente, saindo de patamares de 96,50, ele vem numa crescente, e na data que eu gravo o vídeo ele está ali próximo de 105 reais. Voltando para aquele outro site, aqui agora a gente vê informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, a gente vê que ele é um fundo para investidor em geral, ele é do setor de infraestrutura, outros, indeterminado prazo de duração do fundo, gestão ativa, taxa, vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. Para esse tipo de fundo, como ele é, apesar de ser um fundo de infraestrutura, ele é um fundo de dívida, né? Um fundo de papel, então não há que se falar de vacância. Ele conta ali com mais de 15.600 cotistas, ele tem 3.800.000 cotas emitidas, e o valor dele está valendo atualmente R$ 103,67 de valor patrimonial. E o patrimônio que esse fundo possui, 403 milhões, é um fundo com patrimônio bem interessante. E o último dividendo anunciado, R$ 1,25. Continuando aqui no relatório, aqui nesse site, a gente vê informações de desempenho. Então esse fundo ele não tem 5 anos. Então em 5 anos seria um pouco injusto, porque ele perde toda essa rentabilidade acumulada aqui para fazer, para ser mais justo com o fundo. Trazendo para os últimos 2 anos, e aí a gente vê que o fundo está com destaque muito positivo. Nos últimos 2 anos, esse fundo teve um resultado, uma rentabilidade de 25%, enquanto o CDI foi de 22%, o IPCA de 15%, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né? Até então nós não temos um índice nem para FIAGROS, nem para FIINFRA, então o IFIX ali em torno de 12,51%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 11,22%. Então esse fundo vem apresentando um excelente resultado aí nos últimos tempos, né? Continuando aqui, a gente vê sobre as distribuições do fundo, e aqui tem divergência em relação ao relatório gerencial. Eu vou deixar para me basear lá no relatório gerencial para ter mais exatidão. Então, segundo esse site aqui, ó, R$2 lá em setembro de 2022, ó, 1,25, 50 centavos, 25, 75, 1,25 e 25. Então, dia 30 de junho, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter pago, tá? Ele pagou no dia 14/7, R$1,25. E mais abaixo aqui a gente vê o histórico de dividend yield. E esse dividend yield é lógico que, de acordo com a data de fechamento da cota, quando do pagamento, né? Então a gente vê que ele tem uma oscilação. Ele estava em torno de 0,95 de yield, 1,90, 1,60. E atualmente ele está mais ou menos nessa faixa aqui de 1,20, ó. Durante os meses que ele começou a pagar menos ali, ele teve um dividendo muito baixo, mas agora novamente ele voltou para um patamar de mais ou menos 1,20. O que em termos de distribuição, eu considero ser um yield, né? Um dividendo muito atrativo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Vocês gostam do que a gente faz? Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Obrigado de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho.
Outra forma de apoiar o nosso trabalho aí, nós temos o clube de membros. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro, eles contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal e você tem um hiper mega desconto nessa planilha de controle financeiro aqui do canal. Então considere se tornar membro, que vai nos ajudar imensamente. Outras formas de apoio financeiro, nós contamos aí com 2 e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Caso vocês queiram comprar esses e-books, vai nos ajudar imensamente. E também, como eu disse, né, nós temos a planilha de controle financeiro. Assista os vídeos da série rumo aos do 0 aos 1000, rumo aos 10 mil, rumo aos 50 mil, que eu mostro um pouco dessa planilha. Então, caso vocês queiram adquirir, para quem é membro, vai ter um hiper mega desconto aí, caso vocês queiram comprar a planilha. Eu gostaria de agradecer imensamente os últimos membros. Os membros carregam os canais aqui nas costas. Então lá no canal Amu Invest, esse Print Express, ele se tornou membro recentemente, membro bronze. O Mauro Galize e o Jean Penitente são membros antigos do canal aí, são membros com bastante tempo aí no canal. No canal Amu Fiagro, nós temos os membros de Giovanni, o EF Barros, o Antônio. Muito obrigado a todos vocês que são membros dos canais. Saibam que vocês são importantíssimos. Muito, muito, muito obrigado. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então, é o relatório mais recente da gestora aí. Então, ele traz alguns destaques e aquilo que eu falei para vocês. Ó. Lá, ele mostra dividendos no site, mas, segundo o relatório gerencial, em fevereiro eles não fizeram distribuição para pagar em março, tá? Então, eles pagaram 50 centavos, não pagaram 25 e agora ele vem numa crescente. No dia 14/7, eles distribuíram R$ 1,25. Então, aqui eles falam alguns destaques do fundo, né? Isenção total de imposto de renda. Essa é uma das vantagens dos FIINFRAs. Tanto o fundo imobiliário quanto o FIAGRO, quando você vende uma cota com lucro, você tem que recolher imposto de renda sobre lucro. E os FIINFRAs são isentos nesse quesito. Então, isso aqui é um ponto muito positivo de FIINFRA. Retorno atrelado à inflação, rendimentos, distribuição de rendimentos, ele é negociado na bolsa, né? Então, esse Sparta FIINFRA é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidor em geral e tem meta de retorno de 1,5% a 2,5% ao ano, acima do IPCA, né? Do NTNB equivalente. Então, eles têm um bom spread aí de retorno, né? Que eles mostram mais alguns destaques do mês. 12% de yield anualizado, 102,55 seria a cota patrimonial. Isso, o portfólio do fundo traz um carrego de IPCA mais 7,8, duration de 2,3 anos, é um duration baixo para ser FIINFRA. Eles estão um spread de 2% e um duration do crédito aí de 5,7 anos. Continuando aqui, a gente vê os comentários do gestor. Nós não vamos ler tudo aqui, porque ele vai falar do cenário macro e tal. Vamos ver só esse início, tá? Qualquer coisa, você vai pausar o vídeo e dar uma olhada aqui com atenção no comentário da gestão. Então aqui ele traz o seguinte. Durante o mês de junho, realizamos ajustes no portfólio com base nos preços relativos entre ativos. Reduzimos nossas posições em MSG, São Simão, Energisa, Simpar, BRK, enquanto aumentamos participação em AES, Brasil, e iniciamos uma posição em Ômega Geração. O spread de crédito de Sparta caiu novamente por um bom motivo, como abordamos no mês passado, indo de 2,2% para 2%. Observamos um aumento da demanda pelas debêntures incentivadas, que tem feito que elas se valorizem mais do que os títulos públicos equivalentes. E esperamos que esse movimento se prolongue. Além disso, a duração da carteira foi marginalmente reduzida de 5,9 anos para 5,7 anos, enquanto o caixa do fundo aumentou de 6,7 para 7,3. Porque ele vai falar algumas informações sobre o IMAB versus CDI e tal, não vou ler essa parte aqui para vocês. Ele fala sobre as distribuições de rendimento. Então aqui ele traz o seguinte, que em 30 de junho anunciamos a distribuição de 1,25 para os cotistas do juro 11, valor compatível com a taxa média da carteira. Com a valorização da cota, foi maior que esse valor, aumentamos o resultado acumulado e ainda não distribuído, com uma reserva robusta de 2,55 por cota. Temos margem de segurança para manter o nível de distribuição, mesmo com alguma volatilidade nos mercados. Então, novamente, a gente consegue ver aqui que em março não houve distribuição no fundo, dando divergência com o informado lá no site, né? Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo. Essa parte de rentabilidade eu não costumo tecer comentários a respeito. Fala também sobre a performance.
Então aqui a gente vê a composição da carteira. Um ponto interessante é que, inicialmente, quando você olha para a carteira, o ativo que ele tem maior exposição representa 6% do portfólio, o que para mim é algo muito, muito positivo mesmo, tá? Eu vejo isso de forma muito positiva. Agora, cuidado, eu não tenho esse ativo, então eu assim, vou falar isso só de forma superficial para vocês. Toda vez que você vê o portfólio, seja de qualquer que seja o ativo, tá? Seja um FII Infra, fundo imobiliário, seja um FIAGRO, seja o que for, um imóvel físico, né? Fundos de tijolos, observe esse tipo de situação aqui, ó. Tá vendo aqui esse primeiro devedor? O emissor é a Comerc, ele é de geração de energia. Depois tem Itapuá, Zilor, Anemos. Então olha para ver se não tem duplicidade de devedores. Ó, Eco-Rodovias. Então tem duas emissões desse Eco-Rodovias. Um é 3,4% e o outro também é 3,1%. Então os dois juntos está dando ali 6,5%. Não mais, só 3,4%. Então fique atento, porque aqui tem alguns devedores que têm duplicidade, tá? Ou até mais devedores, o AES Brasil. Então só para você ficar atento e não ser induzido. Porque o que aconteceu? Lá na o HCTR, DEVA, TORD, eles tinham duplicidade de devedores lá, mas isso ficava meio que camuflado da forma como eles apresentavam, tá? Então cuidado com isso. Um ponto positivo é que os devedores têm rating altíssimo, apesar de que, para mim, o rating não faz muita diferença, mas é interessante saber aqui que eles têm nível de risco, né, muito alto. Ó. Todos com nível A, alguns sem nível de risco, mas percentual pequeno do portfólio. Isso é outra situação que traz bastante segurança para a carteira. Eu havia dito em outros vídeos, eu não tenho FII Infra e, por enquanto, para o meu portfólio, eu não tenho interesse de ter, por enquanto. Mas tem dois que eu teria no meu portfólio, que era o da Capitânia e o do Banco Inter. Então aqui a gente vê o resto da carteira do fundo e o que a gente consegue observar, esse fundo possui bastante diversificação e uma carteira de crédito aparentemente muito boa, tá? Então se fosse para ter, esse aqui seria mais um que eu teria também no meu portfólio. O que é que para mim deixa muito a desejar no relatório gerencial deles? Ora, aquilo que eu falei para vocês sobre devedores com duplicidade, né? Energisa, Neoenergia, devedores que estão em duplicidade. Eu acho que seria interessante se eles trouxessem esses devedores de forma unificada também. Então, nós temos tantos por cento em cada um dos devedores, pelo menos os maiores devedores. E isso falta no relatório deles. Aqui a gente vê a alocação do seu portfólio, né, por segmentações. Então, é muito comum em setores de debêntures, né, ter muita debênture do setor de energia. Então, ó, geração de energia, 27%. Transmissão de energia, 12%. Distribuição de energia, mais 5%. Então, o setor de energia é muito presente em debêntures, né? Ele tem ali de rodovias mais 10%, Silicon 9%, saneamento 8%, açúcar e etanol. Então, tem uma excelente diversificação também por segmentos do mercado. Isso é interessante para diminuir o risco do portfólio, né? Então, hoje, como é que está a situação do fundo? Ele tem 92% aplicados em debêntures. Amor, o que é debênture? Assim como lá em fundos imobiliários, a gente tem os CRIs, que são certificados de recebíveis do setor de imóveis, né, do setor imobiliário, e como tem os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, as debêntures funcionam da mesma forma. Esses três títulos são títulos de dívida. Só que a pessoa tem uma dívida atrelada a um imóvel, tem uma dívida atrelada ao agronegócio, e aqui ele tem uma dívida atrelada à infraestrutura. Então você vai ver, como a gente viu lá, você acaba observando tudo que tem a ver com infraestrutura. Tem a ver com estradas, tem a ver com o setor de energia e muitos outros setores. A gente vê aqui que todo o portfólio é no mínimo padrão A, tá? O que traz bastante qualidade para o portfólio. Ele tem um percentual pequeno aqui sem rating, tá? Mas, de novo, o rating para mim não é algo dos mais importantes, mas já que tem o rating, né? Interessante. Aqui a gente vê realmente a taxa do fundo. Esse fundo cobra 1% de taxa de administração, não cobra performance. Eu vejo isso de forma muito, muito positiva. E aqui a gente começa a ver algumas informações a respeito, ó. Canal educacional, o que eles, se você quiser saber, né, marcação mercado, amortização, eles têm algumas informações a respeito disso. E aqui eles falam onde eles fizeram, já deram entrevista e tudo, né? E aqui eles trazem algumas informações a respeito dos devedores, meio que pequena, né? Mas tem informação a respeito dos devedores. Não vou ler isso aqui para vocês, mas qualquer coisa eu sugiro que você abra o relatório deles e vá ler isso aqui. Se esse fundo for do seu interesse, se você for estudar a respeito dele, abra o relatório e lê as informações com calma. E abra pelo menos uns 3, 4 relatórios aí, para que você tenha informação aí mais precisa, né, a respeito do fundo.
Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FII Infra são somente essas informações e eu gostaria aqui de apresentar para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós o que você achou a respeito desse FII Infra. Você gostou das informações trazidas? Você já conhecia? Você tem esse ativo no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo, uma boa gestora? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Como eu já antecipei, né? Se fosse para eu ter um ativo, esse aqui também eu teria no meu portfólio se eu tivesse espaço. Eu gostei muito das informações trazidas e acho que seria um fundo dentro do portfólio diversificado e caberia tranquilamente aí. O fato de eu gostar das informações trazidas não significa que esse fundo seja bom ou ruim, ou uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais que a gente está tentando monetizar esses canais, chegar aqui a 1000 inscritos. O canal MUFI Infra já está crescendo muito, já conta ali com 357 inscritos. E o canal Mudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000 inscritos agora, só faltam 9. Vá lá no canal Mudicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nesses 1000 inscritos aí. Muito obrigado de coração, todos vocês que apoiam e que nos ajudam aí. Muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas, lá seguir, se inscrever. Eu tenho aberto caixa de perguntas frequentemente lá no Instagram. Deixe sua pergunta lá que a gente responde o mais rápido possível. Então, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer e reiterar novamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Saibam que vocês são importantíssimos aí para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal. Vocês que se tornam membro dos canais aí, o membro é de extrema importância pra gente, e vocês que adquirem os nossos produtos. Obrigado vocês que têm adquirido os e-books e vocês que, como esse vídeo é o primeiro vídeo aqui da planilha, provavelmente ainda não teve nenhuma venda. Mas obrigado vocês que vierem a adquirir as planilhas de controle financeiro aí. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined.